Provavelmente eu vou descer de tobogã lá pra onde vocês sabem, mas nada compensa o prazer de estar chantageando o meu pai. Ei, fica aí que tem história nova. O meu pai, ele é um cara de muito dinheiro, sabe? Mas o meu pai é uma pessoa extremamente abusiva com a minha mãe. Do sentido de agredir ela verbalmente, de ofender, de xingar, de ser uma pessoa grosseira, fria. E não só com a minha mãe, comigo e com os meus irmãos também. Acho que eu nem me lembro a última vez em que meu pai foi carinhoso ou afetuoso comigo. Pelo contrário, a vida dele é ficar me ofendendo dizendo que eu tô gorda. Tem que emagrecer, que eu nunca vou arrumar um bom partido, porque homem nenhum vai querer me olhar, porque eu tô feia, porque eu sou isso, aquilo. Enfim, meu pai é um verdadeiro babaca. Pra vocês terem noção de como meu pai é babaca, uma vez ele encomendou pizza lá pra casa, mas ele não deixou eu comer porque ele disse que eu ia ficar mais gorda do que eu já tava. Resumindo, não me lembro de ter nenhum momento de afeto com meu pai. Incrível que pareça, eu acho que eu nem tenho aquele sentimento de meu Deus, eu amo meu pai. Infelizmente eu não tenho isso. Mas enfim, eu tenho uma amiga que faz estágio na empresa do meu pai. Essa minha amiga comentou comigo que ela estava desconfiando que o meu pai tinha um caso com uma das funcionárias lá da empresa, mas que ela não tinha certeza, ela só estava comentando, mas ela não tinha certeza. Só que a gente investigando mais a fundo, acabamos descobrindo que sim, o meu pai tinha um caso com uma dessas funcionárias dele lá da empresa. E aí eu pensei, eu vou contar pra minha mãe, esse vai ser um motivo perfeito pra ela se separar e tudo. Eu sempre quis que a minha mãe se separasse do meu pai, porque ele era extremamente tóxico com ela. E eu fui e contei pra minha mãe que eu tinha descoberto. Minha mãe me falou que pra ela não era nenhuma novidade, que ela já sabia que ele tinha um caso com essa mulher, mas que chifre trocado não doía. Ou seja, a minha mãe também não era nenhuma santa. Aí ela foi e falou que por ela não ia falar nada. Mas ela me deu o seguinte conselho. Ela sempre soube que meu pai me tratou igual um pedaço de merda. Então ela virou pra mim e falou assim: eu não vou falar nada, mas se eu fosse tu, eu usava essa situação ao teu favor. E detalhe, eu sempre quis estudar moda, né? Era o meu sonho fazer o curso de moda, mas o meu pai falava que esse tipo de curso não ia me dar futuro, que se eu quisesse fazer isso eu poderia fazer, mas que ele nunca ia pagar minha faculdade, que eu teria que me virar para pagar. Minha mãe sempre me apoiou nisso, né? Minha mãe sempre me apoiou em tudo. Mas o dinheiro de fato era do meu pai, ela não podia mexer um centavo na conta sem que ele soubesse. Na hora eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com isso, sabe? Mas depois veio na minha cabeça o que ela quis dizer. Eu entendi que ele era o momento perfeito para eu convencer ele a deixar e pagar a faculdade que eu tanto queria. Gente, eu incorporei as vilões de novela, porque eu acho que se eu não tivesse incorporado elas, eu não teria tido coragem, sabe? Cheguei com meu pai e falei que eu tinha decidido fazer a faculdade de moda, que era o que eu queria. Ele virou pra mim com a maior cara de bunda, que era o que ele tinha, e falou que eu poderia fazer, mas que não era pra eu contar com ele para absolutamente nada. Eu virei pra ele e falei: bom, aí é que está. Eu vou contar sim com o senhor e eu vou contar é muito. Ele, sem entender, me olhou com uma cara tipo, como assim? E eu virei pra ele e falei que eu sabia do caso dele com a fulana, né? Que eu ia ser muito clara e direta. Se ele não quisesse que eu contasse pra minha mãe tudo que eu sabia, ele ia pagar a minha faculdade. E ele sempre teve pavor da minha mãe se divorciar dele. Porque eles casaram com comunhão total de bens. Se ela fosse embora, ela ia levar metade do que era dele. E na cabeça dele, ele não sabia que a minha mãe também não era santa, que se ela soubesse, ela ia querer se separar. Na hora ele ficou meio assim, tentou me convencer a não contar pra minha mãe, porque isso, porque aquilo, e eu falei pra ele que eu não ia contar, desde que ele pagasse a minha faculdade. Eu acho um absurdo que hoje em dia ainda tenham pais que querem controlar o que os filhos vão ou não estudar. Isso pra mim não entra na minha cabeça, mas enfim. Depois de muita conversa entre aspas, porque a gente se xingou, a gente se ofendeu no nível, ele acabou concordando em pagar a minha faculdade. Óbvio que eu fui contar pra minha mãe, né? Eu fui deixar ela ciente do que estava acontecendo. A minha mãe, ela ria, ela batia palma, ela achava muita graça, porque como eu falei, ela sempre me apoiou muito, né? Então ela concordou em não contar nada pra ele, em fingir que não sabia de nada e nem desse nosso acordo. Hoje em dia eu já estou no segundo semestre da faculdade, estou conseguindo fazer o curso que eu tanto sonhei. O meu pai praticamente não fala comigo, gente. A gente mora na mesma casa assim, mas ele praticamente não fala comigo, ele não olha na minha cara. E eu sinceramente nem sinto falta. Ele nunca foi carinhoso comigo, então é uma coisa da qual eu realmente nem sinto falta. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso.